moves. And maybe you think that you can hide. I can smell yourself. Violência contra animais é um tratamento que causa sofrimento ou dano a animais. A definição de sofrimento é variável, dependendo da cultura de um local ou da ideologia de um indivíduo. Alguns consideram o sofrimento uma simples crueldade aos animais, como espancamentos, agressões, etc., enquanto outros incluem o sofrimento infligido por outras razões, como a produção de carne, a obtenção de pele, os experimentos científicos, as indústrias de ovos e até mesmo a criação de animais em circos e zoológicos. Para grande parte das pessoas, a violência contra animais tornou-se algo de extrema importância moral. Pensadores de várias épocas vêm afirmando que a crueldade para com os animais e a crueldade contra humanos estão interrelacionadas. Podemos julgar o coração de um homem pelo seu tratamento com os animais. Immanuel Kant. Matar animais gradualmente destrói o nosso senso de compaixão, que é o sentimento mais nobre do qual nossa natureza humana é capaz. Thomas More. Diversos estudos científicos têm comprovado essas constatações. Pode-se observar, por exemplo, que no processo de abate de animais, trabalhadores de abatedouros passam por transformações psicológicas semelhantes àquelas sofridas por combatentes de guerra, executores e nazistas. Um trabalhador de abatedouros de Sioux, em Iowa, nos Estados Unidos, relata: A pior coisa, pior do que o perigo físico, é o impacto emocional. Se você trabalha por qualquer período de tempo onde os porcos são mortos, você desenvolve uma atitude que deixa você matar coisas, mas que não deixa você ter piedade. Você pode olhar nos olhos de um porco que está perambulando pelo chão ensanguentado e você pensa: Deus, esse é um belo animal. Você quer acariciá-lo. Porcos no chão da morte vieram em minha direção e se abrigaram debaixo das minhas pernas como cachorrinhos. 2 minutos depois eu os tinha matado. Bati com uma barra até que morressem. Eu não posso ter piedade. Segundo dados de outra análise, assassinos em série mataram ou torturaram animais quando crianças. Essa conclusão foi o resultado da análise da história de vida desses criminosos, realizada nos Estados Unidos pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, na década de 1970. Pela primeira vez, a relação entre crueldade contra animais e crueldade contra pessoas foi reconhecida no país. Hoje, considerada como sinal de distúrbios psiquiátricos, a crueldade animal virou tema de livro para adolescentes, publicado em julho de 2001, pela Sociedade Humanitária dos Estados Unidos, uma das maiores organizações de proteção animal do mundo. Entendendo a crueldade com o animal, está disponível no website da entidade. Um estudo nacional sobre o perfil dos casos de crueldade animal dos Estados Unidos, conduzido pela HSUS, em 2000, descobriu que 94% da crueldade animal intencional foi cometida por homens. 31% dos responsáveis tinham 18 anos ou menos. Há uma razão sociológica para os homens serem os maiores agentes dessa crueldade contra animais. Os homens, além de agredirem animais, agridem mulheres, por se acharem superiores, tanto com relação aos animais quanto às mulheres. Além do fato de ambos, animais e mulheres, serem tecnicamente mais frágeis e vulneráveis a violências. Agressões sexuais juvenis e suas experiências com pets. Um estudo desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Erlangen, na Alemanha, também demonstrou a conexão entre violência contra animais e violência contra o homem. O trabalho foi apresentado durante a 9ª Conferência Internacional das Interações Homem-Animal do Rio de Janeiro. Muitos assassinos em série começaram matando animais. Pesquisas norte-americanas mostram que a crueldade animal pode ser sintoma de uma mente doentia. Em 1998, Russell Weston entrou no Capitólio, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos. Puxou uma arma e começou a atirar ao redor. Quando terminou, 2 policiais estavam mortos e um visitante ferido. Poucas horas antes, Weston já havia atirado numa dúzia de gatos de rua alimentados por seu pai. Ali Walker, estrela da televisão norte-americana, tem certeza que os 2 acontecimentos estão relacionados e que Russell não é um caso isolado. Em um documentário na TV, ela procura esclarecer que a violência contra animais muitas vezes antecede a violência contra pessoas. Segundo dados do FBI, 80% dos assassinos começaram torturando animais, afirma Ali. Albert DeSalvo, o estrangulador de Boston, assassinou 13 mulheres. Na juventude, prendia cães e gatos em jaulas para depois atirar flechas neles. Luke Wooden,
Aos 16 anos, esfaqueou a mãe e matou a tiros 2 adolescentes. Incendiou seu próprio cachorro, despejando um líquido inflamável na garganta e pondo fogo por fora e por dentro ao mesmo tempo. Relato extraído do Diário de Luke. No sábado da semana passada, cometi meu primeiro assassinato. A vítima foi minha querida cachorra Sparkle. Nunca vou esquecer o uivo que ela deu. Pareceu algo quase humano. Então nós rimos e batemos mais nela. Mary, uma elefanta de circo executada em 1916 no Tennessee em frente a uma multidão de milhares de pessoas após reagir a maus tratos e matar um assistente de treino. A morte de Mary tem sido interpretada como símbolo da repressão e abuso contra animais em circos. Por que ocorrem violências contra animais? Falha de inibição. Crianças que não conseguem controlar seus impulsos agressivos contra animais e frequentemente crescem tornando-se adultos que têm dificuldade para inibir esses impulsos contra pessoas. Participantes de briga de galo e cães, a maioria dos pesquisadores que utilizam animais em suas pesquisas. Racionalização. É a forte tendência em defender o que é habitual e racionalizar permite encontrar razões para explicar as ações, como por exemplo dissecações permitidas em ambientes escolares. Dominação e estratégias entrelaçadas. São exibições de dominância intencionais e talvez inconstantemente para inferior as fêmeas e competir com outros machos. Fantasia sobre animais. As pessoas que projetam seus impulsos agressivos sobre os animais. Sugestão de ações para combater este tipo de violência. Aprovações de leis como o Projeto de Lei 2833/11, criado pelo deputado Ricardo Trípoli, do PSDB São Paulo, que criminaliza todo tipo de ação contra a vida, integridade e a saúde de cães e gatos. A matéria seguirá para votação no Senado Federal para depois seguir para a sanção da Presidência da República. Segundo o texto aprovado, torna-se crime passível de detenção de 1 a 3 anos para aqueles que atentarem contra a vida de cães e gatos. A única exceção será, claro, em casos em que o sacrifício dos bichos for necessário segundo recomendação do veterinário responsável, porém de forma controlada e assistida, sem nenhum tipo de sofrimento ao animal. Não haverá exceção em caso de controle populacional ou controle zoonótico sem que haja comprovação de enfermidade infectocontagiosa sem condições de tratamento. A pena segue a mesma para essas duas situações. Em todos os casos, as penas serão aumentadas em 1/3 em caso de assassinato com crueldade. Os agentes públicos também serão alvos da lei, todos aqueles cuja função seja a preservação da vida dos animais e se furtarem de suas atividades ao não prestarem socorro e assistência a cães e gatos em risco de morte, sofrerá com a pena de 1 a 3 anos de detenção. Para os casos de abandono, sim, aqueles casos flagrados pelas câmeras de tanta gente que abandona seus animais em plena estrada. Os responsáveis poderão ser enquadrados com penas de 3 meses a 1 ano de prisão. As maiores penas ficam para o crime de rinhas de cães, com pena de reclusão de 3 a 5 anos para os responsáveis. Acompanhamento psicológico para crianças que maltratam animais, conscientização da população para pôr fim a essas violências, denúncias de casos de violência. Animals like animals most. And maybe you think that you can hide. I can smell yourself from miles, just like animals.